Amém, irmãos? E eu me sinto em casa aqui porque eu fui daqui. Eu sei que tem muita gente nova, talvez vocês não me conheçam, mas eu fui daqui muito tempo, sabia? Eu estou importado para Goiânia, estou lá vivendo calor de cada vez, mas tá esse tempo aqui dando aula é realmente maravilhoso. Pastor Eli, é sempre uma honra estar aqui, na presença do Carlos. Nosso Carlos é uma sumidade no Rema, então é muito gratificante mesmo estar aqui. Vira uma pessoa que está perto de você e fala assim, tudo bem? Fala assim para ela, você tá cheiroso hoje? Ela ficou feliz, irmãos? Se ela não tiver, você fala pela fé, depois traz o Rexona, que dá tudo certo, amém? Antes da gente orar, começar essas coisas todas, eu quero recomendar alguns livros. Por quê? Porque nós lemos, amém? Amém, gente? Irmãos, eu gosto de dizer que Deus poderia ter feito do jeito que Ele quisesse, irmãos. Ele podia passar um YouTube no céu, Ele podia colocar um anjo com um alto-falante explicando a palavra dEle, mas Ele resolveu escrever, irmãos. Se Ele resolveu escrever, é porque a gente precisa ler, amém? Logo, todas as vezes que você ouve alguém dizendo assim, eu não gosto de ler, irmãos, não faz o menor sentido, porque ele praticamente está dizendo assim, ei Deus, você devia ter feito de outra forma. Quem aqui quer dar um conselho para Deus? Ninguém quer, irmão, então é melhor você se alinhar com a vontade dele e começar a ler. Aí eu fiquei sabendo que está com 10% de desconto ainda por cima, então eu vou recomendar alguns livros e eu espero em nome do Eterno que você passe ali e compre seus livros, amém? Eu gosto de trazer livros para todo tipo de fé, tá? Então eu trouxe esse daqui, ó, que ele é muito fininho, irmãos, muito fininho. Olha só, você lê esse livro aqui, ó, mais rápido do que você vê 3 stories. Então, faz favor para a sua vida. Este livro se chama Equilíbrio entre Graça e Fé. Amém? Não sei se você sabe, mas você está na dispensação da graça, mas precisa haver um equilíbrio entre as duas. Então, passa lá em nome de Jesus e compra o seu. Outro que tem a ver com a temática de hoje é um novo tipo de amor. Amém? Você está numa nova aliança e um novo tipo de amor está vigente. Você precisa conhecer cada vez mais ele. Outro livro é A Mesa que Fala, amém? Até pelo fato de termos a ceia hoje, é importante entendermos como este lugar de mesa, ele traz para nós cura e salvação. Estará lá disponível. E o último, mas não menos importante, esse daqui já é um pouquinho mais grosso, é para aqueles que têm fé, Construídos para Durar, amém? Não é somente para casais, ele fala sobre todo tipo de relacionamento, que é o que nós vamos abordar no dia de hoje. Então, eu vou deixar lá, para você poder ir lá comprar, 10% de desconto. Amém? Amém. O Davi colocou logo 2 águas, vocês intercedam pelo Davi, porque ele estava me cobrando tanto de água que eu tinha tomado só no louvor, irmãos. Eu vou logo expor ele aqui, para vocês me ajudar a pagar no final, amém? Pois é, eu dou trabalho com essa história de água. Então, abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, no capítulo 17. Nós vamos ler somente o versículo 5 e depois nós vamos orar, amém? Somente o versículo 5, guarda sua curiosidade aí. Posso ler? Posso? Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Amém? Feche seus olhos. Pai, te damos graça nessa noite pela sua palavra que é viva, eficaz, poderosa, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Eu creio, Pai, na sua palavra disponível nessa noite, na sua unção presente, Pai, para que eu fale, para que meus irmãos entendam, a fim de que possamos crescer e avançar no pleno conhecimento da sua palavra, a fim de que possamos viver este momento, mas que ele não fique somente nestas algumas horas, que ele possa estar presente, latente dentro de cada um de nós, ao longo da nossa semana, ao longo do nosso mês, para toda a nossa vida. Que possamos aplicar a sua palavra 30, 60 e a 100 por 1, a fim de crescer e avançar, a fim de salvar aqueles que estão próximos de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Você está bem, irmão? Amém. Dá um sorriso então, dá? Não, fala, é verdade. Às vezes a gente acha que Deus é um Deus bravo, nervoso, está lá em cima, só esperando a gente errar, mas sabia que Deus está feliz no céu? Nesse exato momento, Deus está feliz. Irmãos, Ele não está preocupado. Deus não está preocupado, irmão. Você acredita? Acredita que Ele não está preocupado? Ele não está, irmão. Não está. Às vezes nós estamos, mas Ele não está
preocupado. Tudo vai bem no céu. É uma boa notícia que nós temos, amém? Diante desta cena de ceia e desta confissão que o Daniel fez sobre fé, eu achei por prudente abordarmos algumas coisas acerca de fé, amém? Só que eu vou abordar algumas outras coisas acerca de fé, para a gente entender um pouco daquilo que o escritor de Hebreus fala em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler para você não precisa abrir. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Se ele faz uma distinção entre peso e pecado, é porque não é a mesma coisa. Amém? Pecado, irmãos, você abandona quando você aceita Jesus. Você é uma nova criatura, a sua natureza, mas não é do pecado. Correto? Correto? Creio em Deus Pai. Então, olha só, pecado, você faz isso. Agora, existe algo que ele chama aqui de peso. E o que é peso? Peso é peso. Amém? Eu recentemente comecei na vida de correr pela rua. E não sou como um Jonatinha da vida, que corre quilômetros e quilômetros e maratonas ao redor do mundo, mas eu comecei a descobrir que todo peso extra gera um machucado, gera uma dificuldade, não é a mesma coisa. Então, nesta noite, o intuito do que eu vou falar é que nós possamos tirar pesos dos nossos lombos, jogar fora alguns pesos que podemos estar carregando, e isso tem dificultado, tem deixado mais lenta a nossa carreira, a nossa vida de fé. Amém? Você está pronto para tirar pesos? Está pronto mesmo? Volta a um capítulo, então, no livro de Hebreus, no capítulo 11 e versículo 1. Irmãos, eu tentei, nem café eu tomei, e olha só que eu estou falando um pouco rápido, você percebeu? Se eu estiver falando rápido demais, aí vocês me avisam, amém? Posso ler? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Amém? Então, a fé é, se ela é agora. Amém? Ela não vai ser, se vai ser, é esperança. A fé é. Agora, a fé é o quê? Ela é a certeza de coisas que se esperam. Nós muitas vezes enxergamos a fé como um cartão de crédito, onde a gente consegue comprar alguma coisa antes de ter o dinheiro. Mas a fé, irmãos, ela não é um cartão pelo qual nós vamos adquirir alguma coisa. A fé, ela é principalmente o meio pelo qual eu e você vamos experimentar hoje uma coisa que já acontece, uma coisa que já existe, mas ainda não se manifestou. Amém? Então, a fé não é somente para coisas. Ela serve também para coisas, mas ela não é somente para isso. O objetivo maior da fé é para que eu e você, agora, possamos manifestar uma realidade nossa que ainda não aparece, mas já existe no Espírito. Amém? Então, a fé é o meio pelo qual eu e você vamos, dia após dia, nos tornarmos aquilo que já fomos projetados para ser. Amém? A fé vai fazer com que eu e você, muitas vezes, vamos abrir mão de alguns posicionamentos, de algumas ideias, de alguns pensamentos. A fé vai fazer com que eu e você mudemos alguns comportamentos, abandonemos vícios, abandonemos uma vida que não mais condiz com a nossa nova realidade. A fé vai tornar eu e você melhores a cada dia para nós estarmos no lugar onde precisamos estar para desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Amém? A fé é também esta forma de viver. Não é à toa que o texto, 3 versículos antes, vai dizer que o justo vive pela sua fé. Amém? Tem algum justo aqui? Amém. Você então vive da sua fé. Amém? Vamos voltar agora lá para o texto de Lucas, no capítulo 17, versículo 5, que é aquele que nós lemos. Mas nós vamos abordar um pouco mais.
Porque a constatação dos discípulos, ou o pedido dos discípulos, é muito interessante. Nós estamos falando de pessoas que viram milagres, nós estamos falando de pessoas que andaram 3 anos e meio com Jesus, eles viram acontecer muitas outras coisas. Mas em nenhum dos momentos, nenhuma das curas, nenhum dos ressuscitamentos que eles viram, eles falaram assim, não, então preciso de mais fé, Jesus. Amém? Eles viram Lázaro sair da cova, e nem assim eles falaram assim, não, eu preciso de fé, ué. Pegou um goianês agora? Mas, diante do que aconteceu aqui, ele falou assim, não, então você vai ter que aumentar a nossa fé. Para fazer isso que você está me pedindo, eu preciso de mais fé, ué. E o que é que ele falou? No versículo 1 diz o seguinte, disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Amém? A palavra escândalo é a palavra do grego escandalon, que não é somente o escândalo que a gente conhece, mas é também armadilha, cilada. Então, ele chama escândalo de armadilha e cilada. Ele está dizendo que é inevitável que hajam armadilhas. É inevitável que o diabo coloque perto de você maneiras ou meios de tentar te pegar. Então, existem algumas armadilhas ou algumas ciladas que nós precisamos nos desviar para que possamos viver de maneira plena. Amém? Versículo 3. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se ele por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. E o que os discípulos disseram? Então você tem que aumentar a nossa fé. Eles achavam mais difícil perdoar o irmão do que ver o morto ressuscitar. Mas eram eles, né? A gente não acha assim, é ou não é, gente? Às vezes o povo lá de Goiânia acha. Mas eu sei que aqui de Bauru não é. Porque aqui de Bauru entende como que funciona a fé. É ou não é? Irmãos, a palavra repreende, talvez para você está lembrando só das surras que sua mãe te dava. Mas a palavra repreende, no grego, é a palavra eptimal, ela também tem alguns significados diferentes. Alguns deles é mostrar honra, aumentar o preço. Também é censurar severamente, mas é também mostrar honra. E eu acho esse texto uma chave para uma coisa muito interessante. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Você entendeu que a gente vai falar sobre relacionamento, né? Amém? Pode colocar o tema aí da ministração. Irmãos, olha que interessante como nós pensamos. Eu tenho também uma formação em psicanálise, ou seja, eu entendi que a ciência também concorda com a Bíblia em alguns pontos. E um deles é sobre isso que eu vou te falar hoje. O segredo da amoreira. Nós vamos entender daqui a pouco. Mas você vai perceber que existe ali 2 vertentes, uma de cada lado. E olha só, nós achamos que muitas vezes, quando alguém nos machuca ou quando alguém nos fere, nós estamos sendo muito bons, simplesmente ignorando o fato. Mas eu quero mostrar para você hoje que talvez você esteja carregando algum rancor, como um peso. Esteja carregando alguma falta de perdão, que se tornou peso. Esteja carregando algum peso diferente daquilo que você está acostumado a ouvir. E diante da ceia precisamos falar sobre isso. O que a gente acha? Que se o Daniel me machucou, me feriu, falou algo que eu não gostei, e eu simplesmente esqueço, está resolvido. Qual que é o problema disso? Essa não é uma atitude nobre. Essa é uma atitude egoísta. Por quê, Diego? Porque quando eu não digo para ele que o que ele fez me magoou, eu estou roubando dele a oportunidade de se arrepender. Eu estou roubando dele a oportunidade, às vezes, de até se explicar, porque nem era um problema assim.
Só foi na minha cabeça. E, infelizmente, é muito comum ouvir da boca de muito crente a palavra de me decepcionei. Qual que é o problema da decepção? A decepção implica uma expectativa. Quando alguém nos decepciona, é porque eu tinha sobre ela uma expectativa que não foi cumprida. Agora, irmãos, é injusto com qualquer pessoa ter uma expectativa sobre ela. Porque a expectativa que eu tenho sobre algo fala sobre o que eu acho que deve acontecer para aquilo me satisfazer. E você vai entender que o Evangelho é bem oposto a isso. Isso acontece em várias esferas, porque nós vamos nos tornando pessoas opiniosas. Eu nem sei se esse termo existe, mas eu criei esse termo opiniosos. Qual que é a diferença entre opiniosos e quem tem opinião? Quem tem opinião, ele tem um ponto de vista sobre alguma coisa. O opinioso é aquele que tem vontade de ficar falando sobre a opinião dele o tempo todo. O irmão Reiga falava o seguinte: eu não vou dar a minha opinião, porque a opinião é minha, e se eu der, eu vou ficar sem. Mas você não é obrigado a dar a sua opinião sobre tudo, sabia? Mas a gente fica tão viciado nisso, que a gente consegue ir para o culto e falar assim: devia ter tocado outra música. Nossa, eu aviso de novo, não sei porquê. E aí a gente vai ficando corajoso nisso, a gente cutuca a pessoa do lado. Ah lá, de novo. O professor do Rema vai falar sobre o Rema de novo. É claro, criatura. O Rema mudou a nossa vida. Irmãos, essa semana eu tive um amigo que ele se converteu recentemente, e ele estava numa roda de amigos da antiga, e de repente o cara virou para ele e falou assim: cara, para de falar de Jesus, velho. Só sabe falar disso agora. A resposta dele foi: cara, se você soubesse da onde ele me tirou, você ia entender por que é que eu falo disso. Irmãos, é por isso que a gente fala tanto do Rema. Se você soubesse da onde ele nos tirou. Quem é que não fez o Rema ainda? Irmãos, faz em nome do Eterno. Vai mudar a sua vida. E você que fez, em nome de Jesus, fale do Rema para outras pessoas. Traga pessoas para o Rema. Você tem um compromisso com esta visão que te alcançou. Amém? O Evangelho não é somente para nós. A visão que nos alcança não serve somente para nós. Amém? A Bíblia mesmo diz que não é bom que o homem ande só. Ou seja, se o conhecimento que você tem serve só para você, está errado. Tem que ser no mínimo para outra pessoa. Amém? Então se envolva com isso. Fechados parênteses, né? Nós precisamos entender então que a expectativa, ela pode ser uma atitude errada. Você precisa ter expectativa com relação à palavra, com relação a Deus, com relação ao que o Espírito Santo vai falar com você, com relação aos moveres do Espírito que estarão disponíveis. Mas a palavra também diz que sobre a outra pessoa nós não temos juízo, nós não temos controle, nós não conseguimos manipular o que a outra pessoa pensa, ou como a outra pessoa é, ou o que ela vai fazer. Amém? Logo, nós precisamos entender que carregar peso demais, carregar opinião demais, é carregar peso demais. E às vezes isso se torna uma dificuldade para a gente viver o nosso propósito de vida. Muitas vezes pensamos que, por exemplo, uma profecia, ela é uma visão do futuro. Mas uma profecia não é uma visão do futuro. A profecia é uma perspectiva do eterno. Como assim? Quando você recebe uma profecia, quando você entende uma profecia, não quer dizer que você está vendo uma coisa que vai inevitavelmente acontecer. Está querendo dizer que Deus está dizendo: se você fizer certo, você vai experimentar isso daqui, que é o que eu quero para você. Toda perspectiva do eterno exige de nós mudança de vida. Exige de nós esforço. Exige de nós preparação. Amém?
Não vai acontecer de qualquer jeito, não vai cair do céu, não vai trombar com a gente. Não, é a gente que se esforça para estar naquele lugar que Deus nos disse, que Deus nos chamou. Então, quando o pastor Daniel fala sobre nós sermos prósperos e ter a prosperidade diante de nós, isso quer dizer que nós precisamos nos apegar a esta palavra, nós precisamos meditar nesta palavra. Quer dizer que nós, por sermos pessoas da fé, precisamos retroalimentar a nossa fé com a palavra da verdade, que é a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor. Nós precisamos manter firme a nossa convicção, manter firme a nossa confissão, porque a palavra de Deus funciona. A palavra de Deus funciona na nossa boca da mesma forma que funciona na boca de Deus. Para tudo, irmão. Para tudo. Seja para ganhar dinheiro, seja para ser promovido, ou seja para perdoar alguém. Ou seja, para não viver de uma maneira errada. Nós precisamos confessar o que a palavra de Deus diz. Amém? Para economizar tempo na nossa vida. Se a gente passa 3 dias dizendo que não vai melhorar, e a gente fala, vem no culto e ouve que vai melhorar, a gente sai daqui dizendo, será que vai mesmo? Irmãos, precisamos apegar a palavra de Deus como se ela fosse verdade. Sabe por quê? Porque ela é a verdade. Ela é a verdade que transforma, que liberta, que muda. Amém? Jesus responde no versículo 6. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplante-te para o mar, e ela vos obedecerá. Amém? Não sou especialista em botânica, por isso fiz uma pesquisa sobre a amoreira. Porque eu acho que Jesus não usa nada de qualquer jeito. Porque ele primeiro fala do grão de mostarda. Por que ele não continua o exemplo com o grão de mostarda? Ele fala o seguinte, se você tiver fé como o grão de mostarda, você diz para a amoreira. Quer dizer, que existe alguma característica nestas árvores, porque mostarda não vem no pote, eu não sei se você sabe, ela é em árvore que ela dá. Existe uma característica que diferencia elas duas. Então, a amoreira é uma árvore frutífera, rústica, de porte médio, crescimento rápido e amplamente conhecida por suas folhas ásperas e ovais, pela produção de amoras ricas em vitamina C ou pelo seu uso de alimentação do bicho da seda. Amém? Suas principais características botânicas e ecológicas incluem porte e raízes. Árvore de copa ampla, que oferece ótima sombra. Então, olha só, ela é de porte médio, crescimento rápido e dá muita sombra, certo? Folhas simples, com bordas serrilhadas e coberto por pequenos pelos que conferem textura áspera ao toque. Flores e frutos. Floresce no final do inverno. O fruto da amora é uma infrutescência, pelo amor de Deus, se eu não estivesse lendo, nunca ia conseguir falar, que passa do verde ao vermelho. O que é infrutescência? Era um conjunto de mini frutinho, tipo uma uva. Amém? Então vamos lá. Ela é de porte médio, cresce rápido, tem folhas ásperas, produz sombra, porque ela fica grande, e ela, além do seu fruto, o seu fruto tem vários mini frutos. Amém? Outra característica sobre as raízes. Profundidade e força. Desenvolve uma densa rede de raízes primárias, secundárias e terciárias que penetram profundamente ao solo. Ela tem uma outra característica, ela tem adaptação e resistência, devido ao seu sistema radicular robusto, tolera solos áridos, períodos de seca, ventos fortes e até mesmo áreas alagadas. Solo ideal. Adapta-se a vários tipos de solo, mas prefere solos profundos, com boa drenagem e umidade. Posicionamento. Necessitam de pelo menos 6 horas diárias de sol, direto para garantir uma boa produção de frutos. Jesus está dizendo o seguinte, presta atenção, é inevitável que o diabo coloque armadilhas na sua vida. Ele vai colocar. Vou te dar a dica.
quando alguém fizer alguma coisa contra você, você vai lá rapidão e já confronta essa pessoa. Porque daí ela se arrepende e você já perdoa ela. Porque ficar carregando falta de perdão, carregando ofensa, vai criar em nós algo que a gente chama de raiz de amargura. Vai criar em nós uma amoreira que pode ser retirada com um pouco de fé. A amoreira, como a gente acabou de ler, tem raízes muito profundas. A amoreira, como a gente acabou de ler, ela dá ela cresce em porte médio, mas ela cresce rápido. A amoreira, como a gente acabou de ler, ela dá frutos que têm os seus frutos. A amoreira, como a gente acabou de ler, ela tem raízes que se adaptam de várias formas. E muitas vezes, ao longo da nossa vida, nós vamos mudando o que falamos, nós vamos mudando como lidamos, mas continuamos mantendo aquela nossa falta de perdão, aquela nossa falta de relacionamento com a outra pessoa, guardando uma ofensa sem resolvê-la. E assim como a amoreira, esta ofensa guardada, ela vai produzir sombra. E o que acontece quando duas pessoas encontram uma sombra? Se junta. E a gente começa a procurar pessoas que têm problema com aquela mesma pessoa que a gente tem, e daqui a pouco a gente montou um fã-clube contra. Você sabe exatamente quem é que não gosta daquela pessoa. E aí, as nossas conversas passam a ser mais sobre o que aquela pessoa faz e o que ela é, do que sobre a palavra de Deus. Uma amoreira precisa de pelo menos 6 horas de sol todos os dias. Da mesma forma, esta ofensa precisa de pelo menos 6 horas de pensamento todos os dias, para se manter viva. Se nós substituirmos essas 6 horas de pensamento negativo no problema, esta amoreira morre seca. Esta nossa ofensa morre seca. Ou seja, se ainda existe ofensa em nós, é porque estamos nutrindo ela todos os dias. Com um pensamento, com um sentimento, com um comportamento. Com um falar, com um pensar, com um reagir. Estamos carregando dentro do nosso peito ou nas nossas costas uma mochila cheia de peso. Mas Deus tem um plano poderoso para nós. Nós vamos chegar lá. Mas se a gente for correndo é mais rápido, não precisa ser rastejando. Por que está difícil muitas vezes? Porque a gente está carregando peso demais. Sabe, irmãos, relacionamentos interpessoais vão expressar como nós enxergamos o nosso Deus. Quando eu deixo de perdoar alguém, eu vou ter dificuldade em achar que Deus pode me perdoar. E aí a gente começa a viver um evangelho legalista. A gente quer pagar o que Deus fez e a verdade é que a gente não pode. A ofensa, irmãos, é uma armadilha que eu e você escolhemos se vamos entrar ou não. A ofensa é uma armadilha que está posta em nós o tempo todo. Irmão, se a gente sair de casa e for reparar em tudo que nos irrita, daqui a pouco a gente está insuportável. Porque eu vou te dizer, vai ter um motoqueiro que vai buzinar, vai ter a rua que está esburacada, vai ter o sinal que não abre, vai ter a pessoa que te liga, vai ter a pessoa que te manda mensagem. E daqui a pouco esse negócio vai deixando a gente tão irritado, tão irritado, tão irritado, que a gente vai fazer o quê? Que eu falei na aula essa semana? Abuso de intimidade. Vai descontar em quem está em casa. Quem está lá só para nos amar. Só que, você entendeu que não é isso a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós possamos andar
leves. Para que a gente possa experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Em Romanos 12, que é o texto que começa falando sobre isso que eu falei, Paulo diz o seguinte, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, não é pela emoção, é pelo que a palavra de Deus diz. Amém? E a gente não faz isso quando vem o xaramaná e a gente cai, rola e baba. Não, diz que o nosso culto ele deve ser racional, a gente precisa entender o que está fazendo. E aí ele vai falar que a gente não pode tomar a mesma forma desse século, mas precisamos transformar ele pela renovação da nossa mente. E tudo que ele vai falar aqui embaixo é sobre como devemos nos portar diferentemente do que o mundo se porta. Amém? O texto é bem grande, eu não vou ler, você pode ler na sua casa. Mas olha só o versículo 14 e 15. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhoso, condescendei com o que é humilde. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Olha só os opiniosos aqui, ó. Não tornei a ninguém mal por mal, esforçai-vos, pois, por fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, ou seja, no que depender de mim, eu vou ter paz com todos os homens. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, irmãos, o mal que foi feito com você, fica tranquilo, um dia Deus vai resolver. Mas se a gente toma de Deus e exige justiça com as nossas próprias mãos, nós fazemos a nossa justiça, e a nossa justiça não produz a justiça de Deus. Porque se eu já fiz, Deus não precisa mais fazer. Então o que a gente faz? A gente não se comporta, nós não deixamos que a atitude do outro defina quem eu sou. Se o que o outro faz para mim muda como eu penso, muda como eu falo, muda o que eu faço, é porque o outro exerceu poder sobre mim. Logo, quando eu escolho encarar, assumir, pegar para mim a ofensa e sair daí me comportando de maneira diferente, eu estou sendo mais do que influenciado por aquela pessoa. Quando nós deixamos os nossos traumas nos definirem, o trauma ainda existe poder sobre nós. Vamos supor, eu era criança, minha mãe me obrigou a comer fígado. Não aconteceu, mas, ainda mais que minha mãe está aqui hoje, eu não vou mentir, né? Me obrigou a comer fígado. Eu cresci com raiva de fígado. Toda vez que eu vejo fígado, do que eu lembro? Daquele bendito dia que ela me obrigou a comer fígado. Irmãos, eu posso até não gostar de fígado, mas um dia, na adulto, eu preciso tentar de novo. Comer de novo esse fígado. É ou não é? É ou não é? Eu gosto quando você fala é. Porque agora, quando eu vou para o paralelo espiritual, a gente não tinha pensado nele. Aquela pessoa que um dia nos ofendeu e a gente se afastou para sempre, talvez a gente tenha que mandar uma mensagem para ela. Tentar andar com ela de novo. No mínimo dizer, ei, e aí, como é que você está? Por quê, Diego? Bom, é simples, porque é o que a Bíblia diz. Porque isso é peso, irmão. Isso está nos impedindo de chegar onde a gente precisava estar. Amém? Abre em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Irmãos, eu estou dando aula no Rema, eu fico muito empolgado com vários versículos. Então já saiba que você vai ver, ele briba bastante a Bíblia hoje.
Ora, o que é necessário para que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, aptos a instruir, paciente. Amém? Provérbios 18, 19. Esse daqui pode deixar que eu abro, que eu leio, que é mais rápido. Amém? Provérbios 18, 19, diz o seguinte: o irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Amém? Marcos 11, 23, o texto que a gente... Não, vou deixar para depois. Abre 2 Coríntios, capítulo 10. Antes. Calma aí, que chegou agora, ó. 5:17. 2 Coríntios 5:17. Você sabe decor. E assim, se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas a gente sabe decor esse texto, não sabe? Ele é maravilhoso, não é maravilhoso? Agora, se o texto começa com e assim, é porque o que veio antes é importante. O que fala no 16? Fala para mim, você que sabe o 17 decor. É sempre assim, ninguém sabe. Olha só. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Ou seja, da mesma forma que nós entendemos que Jesus veio em carne e agora ele é espírito, precisamos enxergar os outros, não segundo o que a carne dele nos mostrou, mas segundo quem ele é no espírito. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Mas às vezes a gente só quer a nova criação para nós. Esquece que o outro também pode ser uma nova criatura. Irmãos, às vezes de você brigar com ele aqui, chegar na sua casa, ele se arrependeu, ele se converteu, ele está vivendo de Jesus, e aí você ainda está com raiva dele, ele já está indo para o céu e a gente está ficando. Porque é rápido se arrepender, irmão. Jesus está esperando lá, ó, vai, se arrependeu, pronto, já era, está zerado. E às vezes a gente está carregando, irmãos, um defunto pendurado no nosso corpo. Que é o quê? Aquele relacionamento que deu problema, pelo amor de Deus. Você tem mais para viver em Deus. Você tem muito mais para viver em Deus. O problema, às vezes, não é a nossa fé que é pequena. Assim como Jesus falou para os discípulos. Muitas vezes é que no vaso da nossa fé tem muita coisa plantada. E daí todo o adubo que a gente põe, toda a água que a gente põe é dividida. Às vezes, no nosso jardim de fé, nós temos uma amoreira com as raízes lá profundas, que estão sugando todas as coisas. Qual é o segredo para a gente tirar essa amoreira da nossa vida? Agir em fé. Quer mais fé que é chegar na cara daquela pessoa que te ofendeu e dizer: ei, cara, um dia você falou isso, isso, isso para mim, eu fiquei ofendido, mas estou decidido a te perdoar. Vamos tomar uma ceia? Não, ceia não é uma instituição, não é algo que só a igreja pode fazer, sabia? Você pode parar em qualquer lugar, sentar com alguém na mesa e chamar aquilo de ceia. Porque a ceia é entender que Cristo, um dia, chamou todo mundo que ia trair ele, abandonar e tudo mais, falou assim: faz o seguinte, vamos sentar aqui para comer, que eu vou pagar a conta. Daqui a pouco o pastor vai ler esse texto. Na noite que foi traído, tendo dado graças, orou ao Pai e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Irmãos, quem é que dá a vida por aqueles que ele sabe que vai trair, irmão? Repete assim comigo: eu. Porque a gente entendeu o Evangelho. Eu gosto de um pastor que diz o seguinte: qual é a melhor forma de você salvar um pão? Qual é a melhor forma? Se você congelar, talvez ele vai se perder. Se você deixar parado, ele vai endurecer. Mas se você pegar ele e já compartilhar, ele já atingiu o seu propósito, que é alimentar pessoas. Nós precisamos entender que o Evangelho que nos sustenta
ele precisa ser compartilhado. Ele não será compartilhado se nós carregarmos problemas uns com os outros. No louvor eles falaram assim, levante suas mãos, levante suas mãos. Irmãos, alguém aqui não sabe por que a gente levanta a mão na igreja? Primeiro que levantar a mão é o gesto mundial de rendição. Se um dia você estiver passando por São Paulo e a rota te enquadrar, vou te dizer, levanta a mão logo. Amém? Se for para o Rio de Janeiro, então, você pode andar com o braço para cima já. Porque se não é o bope, é o bandido, então já anda com o braço para cima. Mas olha que interessante. 1 Timóteo 2,8. O texto diz o seguinte. Quero, portanto, que os varões orem em todo tempo, em todo lugar. Quem sabia que isso é importante, irmãos? Levantando mãos santas. De que jeito? Sem ira e sem contenda. Levantar as mãos santas é dizer, Senhor, eu estou rendido para você, mas eu não tenho nada contra ninguém. Senhor, eu estou pronto, com as mãos abertas, para receber o que você tem para me dar. Eu não estou carregando ninguém junto comigo. Eu estava junto com o Daniel, Nós ouvimos um cara pregando assim. Libere o seu perdão. Porque quando você guarda a mágoa contra alguém, é como se você tivesse sequestrado uma pessoa. Bom, se você um dia sequestrar alguma pessoa, em nome de Jesus, não faça isso, tá? Isso é veementemente contrário às nossas práticas. Mas só imagine a possibilidade. Se você não alimentar todos os dias este sequestrado, ele vive? Quem é prisioneiro de quem? Porque ele também se tornou seu prisioneiro, assim como você se tornou prisioneiro do serviço a ele. Você quer ficar livre deste problema com alguém? Pare de alimentar ele. Se liberte de uma vez por todas daquele rancor, daquela ofensa que aconteceu lá em 1974. Não, pastor, é porque a outra igreja que eu ia, você não sabe. O pastor olhou para mim e cumprimentou a pessoa do lado. E agora? É por isso que eu não sirvo na igreja. Está amarrado, irmão. A gente é tão infantil com algumas coisas, irmãos, que não faz nem sentido. A sorte que eu não sou Deus, senão você ia ver só a chicotada. É sério, irmão. É sério. Nossa, tá demais. Fala disso todo dia. Nossa. Quer ver uma frase do inferno? Ah, é porque eu tenho ranço de fulano. Quer ver uma outra? Minha bateria social não está boa hoje. Somos seres relacionais. Não é bom que o homem viva só. Por isso farei uma auxiliadora, uma esposa. Amém? Então você que está com falta de perdão no casamento, já resolve isso em nome de Jesus. Fala, criatura. Resolve. Para de ficar carregando esse defunto. Daqui a pouco você está lá, 25, 30, 40, 50 anos de casamento, nem se olha na cara, está se odiando. Por causa de uma coisa que aconteceu na noite de núpcias. Foi para a noite de núpcias, a mulher queria demais, você não queria tanto. O que vocês estão rindo, não estão entendendo? E aí deu problema. Aí pronto, toda vez aquele trem. Não, irmão, se livra, se liberta. O que eu preciso para isso, Diego? Fé. Que tamanho? Pequenininho, irmão. É a semente da mostarda. A semente da mostarda tira uma
amoreira gigantesca. Não é à toa que a ilustração mostra, de um lado, um lugar seco e devastado, e do outro, um lugar florido e frutífero. Sabe por quê? Porque assim como Deus é feliz no céu, Ele quer que você seja feliz. A amargura, irmãos, não corresponde à vontade de Deus para nós. A amargura não faz com que a gente se sinta livre. A amargura, de fato, não nos liberta. Último texto, Marcos 11, 23, que é o texto da fé. Posso ler? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes. Crede o quê? E assim será convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe também as vossas ofensas. Irmãos, esse texto ele é muito poderoso de diversas formas. Porque a primeira crença que precisamos ter é que Deus nos ama a ponto de entregar seu Filho para nós e nos perdoar. Mas se eu não perdoo, eu não transbordo essa crença que agora é primária para eu receber aquilo que eu preciso. Para crer com o coração que Deus fará o que diz, eu preciso crer que Ele operou o que disse na minha vida, me perdoando. E a maneira primária que eu vou fazer isso é perdoando os outros. Eu perdoo porque eu acredito que fui perdoado. E quando eu acredito que fui perdoado, eu digo com a ousadia que eu tenho. E os montes são movidos, as coisas acontecem, as coisas se realizam na nossa vida. Experimentamos cura, experimentamos transformação, experimentamos promoção, experimentamos prosperidade financeira, nós experimentamos os nossos filhos crescendo e frutificando. Porque está disponível, irmãos. Deus te chamou para uma vida espetacular. Deus te chamou para uma vida de felicidade, de degrau de glória, crescendo. Uma vida como a luz da aurora, que vai ficando cada vez mais brilhante, mais e mais, até ser dia perfeito. Nós celebramos esta vida na ceia. A ceia é mastigar o pão, como Cristo sofreu por nós, e beber a sua vida como sangue. E por isso nós celebramos aquilo que Ele morreu, para que eu e você pudéssemos ter vida. Irmãos, a fé é aquilo que Jesus conquistou no passado. E o que é que Ele conquistou? Um futuro que a gente ainda nem viu. Irmãos, no futuro, lá na glória, nós não vamos ter doença, nós não vamos ter dor, nós não vamos ter frustração, nós não vamos ter inimizade, nós não vamos ter pobreza, nós não vamos ter escassez. Mas isso é na glória. Como é que eu celebro isso? Simples, eu tenho fé no presente, na cruz do passado. Quando Jesus disse, está consumado. Ele desce ao inferno, sobe aos céus e nos entrega a oportunidade de viver um caminho, um futuro que a gente somente sonhava. Fé, irmãos, não é para que os problemas não venham. A fé é para que os problemas sejam massacrados por nós, que temos a vida eterna em Cristo. Mas para isso, precisamos estar livres para correr a nossa carreira com perseverança. Tudo na palavra de Deus está ligado, irmãos. A fé não está separada da graça, que não está separada da ceia, que não está... Você entendeu? É tudo parte de um único propósito. E qual é o propósito? Fazer com que eu e você cheguemos à estatura de varão perfeito, à plenitude da nossa vida. O que é que você precisa hoje, irmãos? Só você pode saber. Qual é o milagre que você está precisando? Eu vou te dizer, talvez a resposta seja simples. É só você dizer com as suas bocas. Suas não, né? Você só tem uma.
A menos que a boca do estômago conte, aí você toma cuidado, toma monjaro, faz o que quiser. Amém? Mas diga com a sua boca, quer saber, não vou carregar mais ninguém comigo. Fulano que vive a vida dele em paz. Mas fulano falou mal de você. Irmãos, e daí? Irmãos, eu tenho uma frase que eu falo que a Camila manda eu parar sempre. Que é o seguinte, eu adoro gente falsa. Irmãos, eu adoro gente falsa. Por quê? Porque a pessoa falsa sempre é legal com você. É sempre divertido estar com ela. Ah, mas ela fala mal de você pelas costas. Daí, eu não estou vendo, ele está nas costas. Vai mudar o quê, irmão? Vai mudar nada. Eu mexia com kart, né? E aí tinha um piloto nosso que ele antes da tomada de tempo, se vocês não sabem o que é tomada de tempo, um dia vocês aprendem. Mas não tem tempo para explicar isso agora. O cara chegou para ele e falou assim, na largada eu vou dar na sua traseira. Aí o cara respondeu assim, você já está pensando que está atrás, para mim tá bom. Só bate na traseira quem está atrás, irmão. Só fala mal pelas costas quem está atrás. Não dê importância para isso, irmão. A boca fala do que o coração está? Nem todo mundo tem bênçãos para dar para os outros. Que o coração está cheio de entulho. E aí a vida está seca. O que Jesus disse? Vamos fazer o seguinte. Quando alguém fala mal de você, o que você faz? Fala bem. Se alguém tentar te tirar a capa, dá a túnica também. Se alguém vier te roubar, sabe? É tipo assim, passa a carteira. Está aqui a carteira, o celular está aqui, você está esquecendo. Vai que ele precisa mais que a gente. Amém? Você entendeu que é só uma ilustração, né? Hoje em dia é importante falar, porque vai que a gente é cancelado, né? Olha o Diego lá. Então, irmãos, fica de pé. A música pode vir.